Tá bem difícil ficar olhando pra mim mesmo editando esse vídeo, percebendo que um olho tá olhando pra cá diretamente pra câmera e o outro tá lá em Nárnia. Talvez vocês se lembrem que há muito tempo atrás eu tinha feito um iceberg de Jurassic Park, no qual foi dividido em 3 partes. E eles estão uma droga, tá? Então, por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, que é justamente um remake, mais atualizado, com novas mídias da franquia, agora com Rebirth, que é o Styrie também. E para lembrar vocês de que a parte 1 vai estar aqui no canal e a parte 2 vai estar lá no canal do Big Jaw. Mas é isso, bora lá. Não é segredo que os 2 primeiros filmes de Jurassic Park foram feitos a partir dos livros, que foram escritos por Michael Crichton, mesmo que o segundo livro tenha saído por pura e espontânea pressão. Os filmes têm inúmeras diferenças com os livros, porém isso é normal em qualquer adaptação. Biosyn é a empresa vilã de Jurassic Park. Também tem a Manta Corp. Mas a Biosyn tá no topo porque ela é melhor. Desde o primeiro filme a Biosyn tenta roubar os segredos da InGen, tentando pegar os embriões dos dinossauros e coisas do tipo. Até em Dominion é revelado que a lata dos embriões está com Levis Dodson, o CEO da Biosyn. Uma das grandes dúvidas dos fãs é em relação ao Tiranossauro de Jurassic Park 3. Muita gente se pergunta se ele é ou não Júnior, o Tiranossauro filhote de The Lost World, e na minha opinião, eu acho que não são os mesmos, já que na Sorna podem ter muitos outros tiranossauros, e esse aqui, se não me engano, foi até nomeado como Boo. Porém ainda não é confirmado se é o mesmo T-Rex, e talvez nunca tenhamos a resposta. O sítio B é justamente a Ilha Sorna, que era o lar das criações para o parque, já que os dinossauros eram criados ali, e depois eram transportados para a Ilha Nublar. Nick Volven é um personagem de The Lost World, e uma coisa que buga os fãs é que ele some no meio da trama, tipo, ele não aparece no final e nunca mais retorna para a franquia, tornando-se assim um furo de roteiro e mais um mistério. Originalmente a cena do bote seria retratada no primeiro filme de Jurassic Park, sendo assim mais uma cena adaptada do livro, porém acabou não indo para frente por questões de orçamento, se não me engano. No entanto, a cena foi adaptada no último filme da franquia, Jurassic World Rebirth. Isso é mais para o lado da teoria. Muita gente acha que os dinossauros de Jurassic Park 3 é um híbrido, por não se cansar de perseguir os personagens e pela agressividade. Porém acredito que não seja. Acho que é só um comportamento do animal mesmo. A Vila dos Trabalhadores é um local que foi apresentado em The Lost World, onde os personagens entravam em uma vila abandonada e eram perseguidos pelos raptores. Acho esse lugar bem interessante, porque me pergunto como ele era quando ainda estava em funcionamento. Durante a produção do primeiro filme da franquia, o animatrônico que fizeram do Brachiosauro acabou quebrando, porém foi consertado para as gravações.
Em Jurassic Park 3, teria uma luta entre raptores e anquilosauros, porém acabou sendo deletada no filme. Outra luta deletada foi entre os raptores e os pinosauros. Sinceramente, eu gostaria muito de ter visto essas lutas no filme, porém infelizmente acabaram deletando. Jurassic Park teria um desenho nos anos 90, no qual contaria algumas histórias com os personagens do filme, porém acabou sendo cancelado, embora ainda tenha umas imagens dele por aí. O Geostebergia foi um pterossauro descartado de The Lost World, por mais que tenha um pteranodon no final do filme com a mesma coloração. Tem um animatrônico de pteranodon que foi construído no filme, porém não foi utilizado, além de estar na lista de espécies na cena da caça aos dinossauros, mas fora isso ele não aparece fisicamente. Eu gostaria muito de ver ele na franquia. O Elasmossauro era para ter aparecido em Jurassic World Dominion, porém acabou sendo cortado da versão final do filme. A cena provavelmente iria ser um ataque em Malta ou até mesmo no oceano. Queria muito ver ele com o Mosasauro, mas acabaram descartando. E 750 é o codinome dado ao híbrido Scorpius Rex, que foi congelado por ser perigoso demais para o parque. Ele foi descoberto pelos campistas lá no final da segunda temporada de Camp Cretaceous, e fez um terror na terceira temporada. Trespacer é um jogo de Jurassic Park de 1998, ele é tipo uma sequência de The Lost World, tem até mesmo alguns dinossauros novos no jogo, como o Albertossauro, até mesmo um raptor maior que os outros, podendo ser um tipo de super raptor. A fuga para San Diego se refere ao momento em que o Buck T-Rex escapa da embarcação, indo em direção a San Diego, assim causando um desastre no continente. Os personagens então resgatam seu filhote para poder levar o T-Rex de volta ao barco. Isso aqui é mais um meme. Na época que foi anunciado Jurassic World Rebirth, surgiu um trailer feito por IA na internet, no qual mostrava a Zora Bennett se transformando em um Velociraptor. Sim, o raptor com cabelo. Não preciso nem dizer que isso não foi pro filme. Distortus Rex é uma aberração feita pela InGen, na qual o objetivo era criar um T-Rex aprimorado. Porém isso acabou dando muito errado, resultando nesse bicho aqui. Ele aparenta ser bem forte, além de ser atraído pela luz como o T-Rex. O Distortus foi mantido em cativeiro por vários anos, isso até se soltar por causa de uns Knickers. Sim, uns Knickers. Depois da InGen ter sido comprada pela Masrani Global, a criação de um parque chamado Jurassic World começou a ser feita, e em 2005 tivemos um novo parque que entrou em funcionamento, apresentando novas espécies de dinossauros para o público, além de atrações em que você podia interagir com os animais do parque. Tinha até mesmo uma atração chamada Cretaceous Cruise, onde você andava por um rio com os dinossauros em volta. Tudo isso acabou quando a Indominus Rex saiu da jaula, assim causando uma catástrofe e resultando no fechamento do parque. Eu lembro que quando era criança, sempre quis ir no Jurassic World. Por favor, recriem os dinossauros logo e façam esse parque. O elefante em miniatura foi um animal criado por John Raymond. Isso antes da criação do primeiro parque. Os cientistas da InGen conseguiram criar um elefante em um tamanho menor. Ele foi usado para impressionar investidores, mas alguns erros aconteceram, como o temperamento do animal. Acho que Raymond tinha medo também do elefante morrer antes de outro ser criado, mas me corrijam se estiver errado.
RPF, Jurassic Park, era um videogame spin-off dos 2 primeiros filmes da franquia. Funciona tipo um jogo de luta entre os dinossauros. Street Fighter versão era mesozoica. Os gafanhotos gigantes são insetos criados pela Biosyn, onde foram clonados diretamente do período Cretáceo, e causam um terror no nosso ecossistema. Acho que no final do filme o Dr. Wu conseguiu conter essas coisas antes que ficasse pior. Grebnedu é um monstro criado para a atração de Halloween de Jurassic Park. Ele é um bicho bem bizarro e que se assemelha com uma cobra muito aprimorada. O nome Grebnedu vem de Udenberg, que no caso foi inspirado no sobrenome do criador do híbrido. Em uma concept art de Jurassic World Rebirth, podemos ver um design descartado de um dos híbridos do filme, no caso o Mutadon. Na arte ele tem um visual bem mais parecido com um Pteranodon ou algum outro tipo de voador, além de uma boca bem diferente do filme, parecida com a de um Demogorgon. Tem até mesmo uma arte em que ele aparenta não ter olhos. Mas bom, era isso. Esse vídeo deu bastante trabalho porque estávamos planejando ele desde o início do ano, mas decidimos esperar Rebirth lançar para poder fazer o iceberg da franquia. Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Por favor, deixa like, porque isso ajuda muito nos vídeos.